Senhor Rodrigo, e como um pastor, como o conhecimento que você tem da Bíblia, o quanto é importante, né, as famílias que têm os filhos que já congregam, já estão na igreja, o quanto é importante o pai e a mãe ter essa consciência que você vai me ajudar a lembrar, tem até uma frase que é bastante usada, que o Deus tem filho, não tem neto, né? Exato. Ensina o pequenino no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele, né? É um texto que, para mim, infelizmente, pastor, eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes o presídio, e no presídio, tu conversando com uma pessoa, outra pessoa, o que, não vou dizer o que mais se via, mas frequentemente, tu via assim, eu sou filho de crente, sou filho de É a crente, maioria, né? sou filho de crente. Por quê? São pessoas que os pais tiveram uma grande experiência com o Senhor, mas esqueceram que os filhos também precisavam ter essa experiência com o Senhor. Então, se você tem um filho cristão, se o seu filho já teve a oportunidade ou nascer num lar evangélico ou na sua tenra idade conhecer a Jesus, te acompanhar nos caminhos de Cristo, não deixe de motivá-lo a ter as experiências dele com o Senhor. Porque com certeza os pequeninos eles nos imitam e eles podem até imitar muito bem um pequeno crente, ser um crentinho. Mas muitas vezes é um crentinho, só que dentro nós esquecemos que todos nós nascemos com o pecado no nosso coração. E todas as pessoas, Romanos capítulo 3 fala isso, que todos pecaram. E nós esquecemos, achamos muitas vezes que nossos filhos nasceram no lar cristão, ele não precisa se arrepender dos seus pecados. E não, nós precisamos, as crianças precisam, os adultos também precisam. Pastor, eu acredito que a pessoa, quando ela toma consciência que ela é um pecador, uma pecadora ali na idade de 12, 13 anos, até a idade que o batismo chega, nessa idade, 12, 13 anos, quando ela toma consciência que ela é um pecador, ele é um pecador, a família ajuda muito nesse quesito. Por quê? Porque tem pais que amam tanto um filho, isso dentro da igreja, dentro da palavra, a gente vê que a gente tem que ensinar os filhos, tem que amá-los, tem que cuidar, mas às vezes um cuidado excessivo, o pai e a mãe podem achar que o filho com 15, 16 anos é um santo ainda. Bah. E nós temos, nós que lidamos com a frente da igreja, nós temos visto quanto essa idade tem descido, né? Nós, na nossa geração, a gente já foi criar essa consciência com 13, 14 anos, às vezes com 15, 16 anos, a malícia ainda é mínima. Hoje, por essa exceção de tela e das informações ter chegado muito rápido pela baixa idade, acredito que o pecado bate na porta mais cedo também. Né? Se me permite, eu creio que é um pouco de ignorância por parte dos pais, inocência também, falta de instrução. Mas eu e minha esposa, nós lideramos jovens por 5 anos e um fato me chamou a atenção. Os jovens aí de acima de 13 anos até 18, 19. E uma vez, nós várias vezes levávamos os jovens para a salinha do pastor para conversar, para ver como estava, no 1 a 1, né, individual. Sim. E claro, como todo ser humano, cada jovem tem a sua dificuldade, cada pessoa tem a sua... Eu lembro de um jovem, ele tinha uma baita dificuldade. E nós estávamos tratando com ele até que certo ponto eu chamei o pai dele. O jovem já tinha seus 16, 17 anos. E chamei o pai dele para conversar. E chamei, irmão, gostaria de entender como é seu relacionamento com seu filho. E ele assim... Não, é tudo certo, nós conversamos sobre tudo. E eu disse, olha, irmão, o irmão já tem entrado em certos assuntos, assim, tal, detalhes. Ele me respondeu uma coisa que me cortou o coração. Ele disse assim, quando ele me procurar, eu vou instruí-lo. E o filho já tinha 15 para 16 anos de idade. E aí eu percebo o quanto que nós precisamos ser intencionais, né, com nossos filhos, porque às vezes... as crianças, elas deixam sinais, elas deixam pequenos sinais e nós ignoramos, às vezes deixando assim, não, quando ele crescer ou quando ele me procurar, eu falo a respeito.
Mas não, temos que ser intencionais, fazer perguntas, o porquê, para quê, com quem tá andando, com quem tu vai, aonde tu vai, o que tu tá assistindo, o que tu tá pensando, o que tu ser intencional realmente naquilo que Deus confiou nas nossas mãos, porque se nós pensarmos, às vezes nós valorizamos tanto uma baita liderança, um grande grupo, seja na igreja, ou seja no serviço, onde Deus te colocar, mas esquecemos que o ministério ele começa na nossa casa. O sucesso começa na nossa casa. E o sucesso que eu me refiro não é só questão financeira, não é só questão status. O sucesso é ter um lar onde o Senhor está. E isso muitas vezes nós ignoramos totalmente. Pastor, deixa eu levantar a bola e passar para ti, porque em áreas que eu não tenho autoridade, eu não bato o martelo. Mas eu quero colocar aqui o meu pensamento e se você precisar me corrigir, fica à vontade. Eu vejo que o pai, na educação de um filho, os primeiros 15 anos, ou entre 10 anos, entre os 5 anos de idade até os 15 anos da criança, e aí eu coloco 10 anos, esses 10 anos, aquilo que o pai investiu no filho, ele vai colher nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Então, 10 anos, comparando com 50 anos, 10 anos é pouco tempo. Sim. E como nesses 10 anos, os pais, eles, na nossa geração, eles têm tirado o tempo de estar com os filhos, de estar investindo nos filhos com atenção, com esses cuidados que o senhor acabou de falar, e tirando esse tempo para colocar em trabalho, ganhar dinheiro, em outros tópicos que a vida toda vai estar à disposição ali para você estar inserido naquilo, mas não abre mão dessa intenção que tem que ter com a criança entre 5 a 15 anos. E depois, infelizmente, é o que a gente vê muito, depois que o tempo passou, e daí depois, pastor, ora pelo meu filho, mas nesses 10 anos que era para ter aberto, às vezes, mão, eu ouvi um testemunho muito forte de um pai que saiu de um bairro que tinha problemas com droga, com violência. Ele disse, não, eu me sacrifiquei, a minha casa era muito boa lá, eu vendi barato, mas para vir para um bairro, para criar os meus filhos aqui num bairro mais afastado, E quando eu ouvi aquilo, eu pensei, nossa, que sacada, que visão que o pai teve, e depois, nos demais anos, ele teve aí bênçãos para colher. Se nós observarmos, se eu não me engano, dentro da psicologia, eles tratam que até 6 a 8 anos de idade, basicamente, a formação mental da criança ela está pronta, até em torno de 8 anos de idade. Então, é uma janela muito curta para a gente jogar fora. Então, até os 8, 9 anos de idade, a criança considera o seu pai e sua mãe seus heróis. Então, tu pode ver um pequeno, ele vai sempre defender o pai e a mãe. Não, meu pai faz melhor. Minha mãe faz um bolo mais gostoso. Quer pegar briga com uma criança de 6 anos e dizer que o pai dela é feio. Exatamente. Pode falar. Não, tu pode ver o filho, ele até os 6, 8 anos de idade, porque é a referência que ele tem. O pai e a mãe pode ser pessoas que estejam pouco em casa, muitas vezes com limitações, mas a criança vê aquele pai, aquela mãe como herói, como alguém que realmente, meu Deus do céu, é tudo para mim. Então, aproveite esse tempo da onde seu filho está olhando para você, te admirando, te observando, porque... Olha a oportunidade. Nossa, ele está vendo o que você faz, o que você fala, o que você... não é só o que você ensina com a teoria, é o que você vive. É como você trata a sua esposa, como você trata seu esposo, como você trata os animais até mesmo, a natureza que Deus deixou, como você... lida com as coisas da igreja, como você lida com as suas finanças, como você lida com estranhos, como você lida com as outras familiares. A criança está observando. E isso, quando a criança ali chega a ter uma mentalidade um pouco mais madura, 10, 12, 15 anos, ela vai começar a comparar com o que a escola ensina, com o que a televisão ensina, com o que os outros estão ensinando. E ela vai começar a medir força. E se a base não está bem concretada,
a casa vai cair. Casa cai. E se você observar, tem vários estudos, você pode pesquisar na internet a esse respeito, que normalmente os filhos de crente que vão para a faculdade, em 2 meses eles se desviam. 2 Meu Deus do meses. céu. Por quê? Porque o pai e a mãe não usaram a base de sua casa para alicerçar os seus filhos na palavra, para depois, quando ele ser confrontado pela ciência, confrontado pela os outros ensinamentos, ele não tem base. Eu passei uma situação bem confrontante disso na escola. Eu me lembro, eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, e nós estávamos numa aula de ciências, sei lá, biologia, e estava sendo falado sobre o corpo humano. E o professor falou sobre os esqueletos, sobre as costelas. E eu levantei e disse, o homem tem uma costela a menos do que a mulher. O professor, não, os dois têm o mesmo número de costelas. Não, a Bíblia diz que o homem tem uma costela a menos do que a mulher. E eu defendi aquilo ali. E eles não me mostraram, não, os dois têm o mesmo. Eu voltei para casa frustrado. Eu disse, mas como? A ciência está errada, contando as costelas, né? Poxa, está errado. Aí fui entender que o que aconteceu com Adão lá no Jardim do Éden não era uma mudança de DNA, e sim uma cirurgia. Eu não fui instruído a esse respeito. Mas com essa curiosidade, eu fui buscar a resposta. Eu fui pesquisar, não tem, mas eu imaginei que era assim. Então, essas curiosidades, aproveite que seu filho tem essa curiosidade. Não diz assim, fica quieto, não, isso aí não é para ti. Não, se ele está te questionando, incentive ele a pesquisar mais, a procurar mais, a buscar mais. Por quê? Essas perguntas hoje, elas vêm. Se não tiver uma resposta, alguém vai responder. E qual é a resposta que estão dando aos nossos filhos? Qual será quem que está discipulando nossos filhos? E agora eu pergunto, quem é que está discipulando meu filho? E essa questão me deixa preocupado, porque se nós olharmos dentro da palavra de Deus, eu tenho a visão de vários pais frustrados. Porque eram excelentes homens e mulheres nas mãos do Senhor, só que se descuidaram de sua casa e os filhos se perderam. Então não deixe, vamos usar esse tempo para isso, não deixe outra pessoa discipular o seu filho. Use você como exemplo e instrua o seu filho, sua filha, no caminho que deve andar, porque ele vai crescer. E um assunto que você falou, eu lembrei de uma frase, que o que a gente fala ensina, mas o nosso exemplo arrasta, né? Com certeza. Meu Deus do céu. E como os pais pecam, né? E como é difícil. Isso é muito difícil. Eu não falo aqui como... não, eu me coloco no lugar dos pais também, porque é difícil você dizer para o seu filho que não pode mentir, e aquela mentirinha que vai te ajudar, ele vai ver e vai se ligar. E tudo que você pede para ele fazer não, e ele vê você fazendo, o que você está fazendo imprime nele muito mais forte do que você falou. E isso, o exemplo, ele é dolorido para quem faz. Como assim? Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho muito com o celular. Mexo muito no celular. Eu trabalho com vendas. E o celular é o tempo inteiro. Só que uma prática que eu peguei, quando eu vou para uma refeição, eu tomo café da manhã, procuro tomar com meu filho, com minha esposa, procuro, quando eu estou em casa, almoçarmos junto, tomarmos café da tarde juntos, jantar quando tem oportunidade. O que eu faço? Eu não trago o celular para a mesa. Deixa lá no quarto. Por quê? Porque se estiver perto de mim e ele apitar que vai receber mensagem, vai receber uma notificação, eu vou querer mexer. Não. Aquele tempo é para mim estar com meu filho e minha esposa. Não adianta eu estar aqui conversando com meu filho ou com a minha esposa e eu me distrair com outras coisas. Não, seja intencional a esse respeito. Isso é difícil para nós. Não é uma coisa que é fácil, assim, é fácil tu deixar de lado. Não é. Não é. E é tão forte isso que, por exemplo, eu procuro, quando eu tenho oportunidade de orar ajoelhado onde meu filho vê. Eu sou intencional nessa parte. Mas não, nem que seja por 3 minutinhos para ele ver e eu convido ele. Filho, quer dobrar o joelho comigo? Não, hoje não. Mas quando tu vê, ele tá de joelhinho dobrado do teu lado. Por quê? Tu tem que ser intencional. Rodrigo, tu faz isso todo dia? Não. Tu faz o tempo inteiro? Não. Mas, por exemplo, quando nós vamos fazer jejum lá na nossa casa, eu e minha esposa, a gente fala pro nosso filho, hoje a gente não vai tomar café da manhã contigo porque nós vamos fazer jejum. O que é o jejum? A gente explica.
Aí ele, mas não tem graça eu comer sozinho. Aí esses dias foi muito interessante. Ele acordou, ele perguntou, ele me chama de Baba. Baba foi a primeira palavra que ele falou e significa pai querido, paizinho em Sim. árabe. Ele, Baba, tu vai fazer jejum hoje? Eu disse, não, filho, hoje eu não vou fazer. Mas eu queria fazer jejum hoje. Posso fazer jejum? Filho, fica à vontade. Tá, então eu vou pro meu quarto orar porque eu quero fazer jejum. Uma criança de 5 anos. É. Tipo, isso me alegrou demais no meu coração, assim, ver uma criança que já percebe a importância de orar, a importância. Claro que não é o tempo inteiro, né? Sim. Não vamos santificar uma criança também. Mas são pequenos sinais que mostram que o que está sendo plantado tá ali. Tá ali. Um dia vai dar fruto.